Meu nome é Lucas, e tenho 17 anos. Eu e meus amigos sempre fomos fascinados pelo oculto, pelo misterioso, pelo que está além do que podemos ver. Não éramos do tipo que acredita em fantasmas ou em lendas urbanas, mas gostávamos de brincar com a ideia, de nos desafiar a ir mais longe, a provar que éramos mais corajosos do que os outros. Talvez fosse apenas uma forma de lidarmos com a monotonia da vida adolescente em uma pequena cidade, ou talvez estivéssemos procurando por algo que nem nós mesmos entendíamos. No nosso grupo, éramos 4, eu, Pedro, Rafaela e Marina. Nos conhecemos desde a infância e, com o tempo, criamos esse interesse compartilhado por tudo que era estranho, oculto e, francamente, assustador. Passávamos horas navegando na internet, procurando por histórias macabras, rituais bizarros e relatos de encontros sobrenaturais. Era tudo uma grande piada para nós, algo para fazer o coração bater mais rápido, sem nunca acreditar realmente que algo pudesse dar certo. Foi Marina quem encontrou o ritual. Era um daqueles posts obscuros em um fórum sobre ocultismo, cheio de avisos para que ninguém o tentasse. Ela trouxe o link para o nosso grupo de mensagens, rindo da ideia absurda de que algo assim pudesse funcionar. Mas Pedro, sempre o mais destemido de nós, ficou obcecado. Ele dizia que precisávamos tentar, que seria nossa maior aventura. A ideia de conjurar algo desconhecido, de desafiar o que estava além do nosso entendimento, parecia irresistível para ele. O ritual tinha que ser feito em uma noite de lua cheia, à meia-noite em ponto, em um lugar isolado. Pedro sugeriu o porão da casa dele, um lugar escuro, abafado e cheio de coisas antigas acumuladas ao longo dos anos. Os pais dele estariam fora naquela noite, viajando a trabalho, então teríamos a casa toda para nós. Eu me lembro de sentir um arrepio de excitação e medo quando concordamos em fazê-lo. Não éramos ingênuos, sabíamos que era perigoso, mas também não acreditávamos realmente que algo aconteceria. Era apenas mais uma das nossas aventuras. No entanto, conforme o dia se aproximava, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. Algo sobre aquele ritual parecia errado, como se estivéssemos prestes a abrir uma porta que nunca deveria ser aberta. Mas Pedro estava determinado, e o resto de nós, Rafaela, Marina e eu, acabamos seguindo, como sempre fazíamos. Afinal, éramos amigos, e amigos enfrentam o desconhecido juntos, não importa o quão assustador isso possa parecer. Mal sabíamos que aquela decisão mudaria nossas vidas para sempre. A noite da lua cheia chegou, e com ela, uma atmosfera pesada e tensa que parecia envolver a casa de Pedro. Enquanto caminhávamos até lá, ninguém falava muito. O silêncio entre nós era quase palpável, como se estivéssemos todos cientes, no fundo, de que algo estava prestes a acontecer, algo que não podíamos prever. O porão de Pedro era o lugar perfeito para o ritual. As paredes de pedra, o teto baixo e as sombras projetadas pelas velas que havíamos trazido criavam a sensação de estarmos em um lugar fora do tempo, onde a realidade começava a se distorcer. Montamos o círculo no chão, como as instruções diziam, usando velas negras e símbolos desenhados com sal. O ar estava denso, carregado de expectativa e um frio incomum para aquela época do ano. Pedro estava no centro do círculo, como líder do ritual, enquanto Rafaela, Marina e eu nos posicionávamos ao redor, formando um triângulo com nossos corpos. Marina segurava o pedaço de papel com as palavras do ritual, uma língua que ninguém conhecia, mas que ela repetia com uma precisão assustadora. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz era firme, como se o som das palavras a puxasse para um transe. Conforme Marina recitava as palavras, o ambiente ao nosso redor parecia mudar. As velas que antes queimavam com chamas calmas começaram a oscilar violentamente, como se um vento invisível estivesse soprando sobre elas. Eu sentia a tensão crescendo. Cada palavra que saía da boca de Marina parecia carregar um peso que antes não estava ali. Olhei para Pedro, e por um momento, vi uma expressão de dúvida em seu rosto, como se ele também estivesse percebendo que aquilo não era mais uma brincadeira. Então, algo aconteceu. O ar ao nosso redor ficou gélido, e de repente, as chamas das velas começaram a assumir uma coloração azulada, quase etérea. Pedro, que até então estava imóvel no centro do círculo, começou a tremer. Sua respiração se tornou rápida e irregular, e ele levou as mãos à cabeça, como se estivesse tentando bloquear algo que só ele podia ouvir. Tentei me mover, ir até ele, mas algo me impedia.
Era como se o círculo que havíamos desenhado com sal agora nos mantivesse presos, como uma barreira invisível. Pedro murmurava algo, palavras que pareciam não fazer sentido, mas que, de alguma forma, soavam semelhantes às que Marina estava recitando. O medo tomou conta de mim. Olhei para Rafaela, que estava pálida, os olhos arregalados de pavor. Ela também tentava falar algo, mas as palavras pareciam morrer em sua garganta. A tensão no porão aumentava, e uma sensação de pânico se espalhava entre nós. Pedro começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Seus olhos, que antes eram cheios de vida, agora estavam estranhamente vidrados, quase como se ele estivesse olhando através de nós, para algo que estava além da nossa compreensão. Foi então que o som começou, um ruído baixo e grave, que parecia vir das profundezas da terra. O chão sob nossos pés começou a tremer ligeiramente, e as sombras nas paredes começaram a se mover de maneira errática, como se tivessem vida própria. Pedro gritou, um som que não parecia humano, um grito que reverberou pelas paredes de pedra do porão, fazendo as velas piscarem violentamente. O círculo de sal que havíamos desenhado começou a se desfazer, como se uma força invisível estivesse apagando as linhas, rompendo a barreira que nos protegia. Eu sabia que estávamos perdendo o controle, que algo terrível estava prestes a acontecer, mas estávamos presos, impotentes para fazer qualquer coisa. Pedro caiu de joelhos, suas mãos ainda pressionadas contra a cabeça, e então, de repente, tudo ficou em silêncio. As velas apagaram-se todas ao mesmo tempo, mergulhando o porão em uma escuridão absoluta. No escuro, podíamos ouvir apenas a respiração pesada uns dos outros, misturada ao som abafado do coração batendo em nossos peitos. E então, com uma voz que parecia vir de todos os lados, Pedro murmurou, "Ele está aqui." Na escuridão total do porão, as palavras de Pedro ecoaram como uma sentença. "Ele está aqui." Meu coração disparou, e por um momento, o ar pareceu fugir dos meus pulmões. Não havia mais sons, apenas um silêncio denso que parecia pressionar contra nós, como se o próprio ambiente estivesse esperando, segurando o fôlego antes de algo terrível acontecer. De repente, senti um movimento ao meu redor, como se algo invisível estivesse deslizando pelo chão, circulando entre nós. As sombras, que antes pareciam apenas manchas escuras nas paredes, começaram a ganhar forma, contorcendo-se e se estendendo como se estivessem vivas. Eu não conseguia ver claramente, mas sentia a presença delas, sentia que algo nos observava, nos estudava, esperando o momento certo para agir. Pedro, ainda ajoelhado no centro do círculo, começou a emitir um som gutural, como um rosnado que reverberava no silêncio. Seus movimentos ficaram mais erráticos, e seu corpo parecia contorcer-se de formas impossíveis. As sombras ao seu redor começaram a se aproximar, envolvê-lo, como serpentes escuras e amorfas que se enrolavam em seu corpo. Ele parecia lutar contra elas, mas sua força estava sendo drenada rapidamente. Foi então que as luzes das velas voltaram a acender, mas em vez de um brilho suave, suas chamas agora eram de um vermelho intenso, como se estivessem queimando com o próprio fogo do inferno. A luz que elas lançavam era distorcida, jogando sombras grotescas nas paredes, sombras que não correspondiam aos nossos corpos, mas a algo muito mais sinistro. Pedro levantou a cabeça, e quando olhei em seus olhos, senti um gelo mortal percorrer minha espinha. Seus olhos não eram mais os mesmos. A luz vermelha das velas refletia neles, mas havia algo mais, uma escuridão que parecia se estender para além do físico, uma escuridão que não deveria existir. Ele sorriu, mas não era o sorriso de Pedro. Era algo frio, inumano, algo que nos fazia querer fugir, mas que nos mantinha paralisados de puro terror. Marina, que estava ao meu lado, começou a gritar desesperadamente, mas seu grito foi cortado abruptamente quando Pedro se levantou com um movimento rápido, quase impossível. Ele estendeu a mão para ela, e antes que pudéssemos reagir, algo invisível a puxou para o centro do círculo. Ela foi jogada contra o chão com uma força brutal, e podíamos ouvir seus ossos estalando. Era como se uma força invisível estivesse brincando com ela, dobrando seu corpo de formas que desafiavam a lógica e a física. Rafaela e eu estávamos congelados, incapazes de nos mover ou de pensar. Tudo o que podíamos fazer era assistir, horrorizados, enquanto a cena se desenrolava diante de nós. Pedro, ou o que quer que estivesse em seu corpo, riu.
Um som profundo, distorcido, que parecia vir de outro mundo. Ele estava brincando conosco, e nós sabíamos que não havia escapatória. De repente, Marina parou de se mover. Seu corpo, agora torcido de maneira impossível, estava imóvel no chão, seus olhos abertos em um olhar vazio de horror. O silêncio voltou, pesado e absoluto. Pedro, ou a entidade que o possuía, virou-se para nós, e naquele momento, soube que era o fim. Sentia que a mesma força que havia acabado com Marina estava se aproximando de nós, pronta para terminar o que havia começado. Mas antes que pudesse agir, houve um som ensurdecedor, como um trovão que sacudiu as fundações da casa. As velas explodiram em uma chama intensa, lançando faíscas por todo o porão, e em meio ao caos, Pedro soltou um grito final, um grito que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A entidade, ou o que quer que fosse, parecia estar sendo puxada para longe, para algum lugar além do nosso mundo. E então, tudo acabou. O porão mergulhou em uma escuridão opressiva mais uma vez, mas o terror, aquele terror imensurável, havia desaparecido. Pedro caiu ao chão, imóvel, e as sombras que antes o envolviam desapareceram como se nunca tivessem existido. Rafaela e eu ficamos ali, paralisados, incapazes de acreditar que ainda estávamos vivos. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o som do meu coração batendo descontroladamente. Mas sabíamos que nada voltaria a ser como antes. Algo havia mudado irrevogavelmente, e éramos testemunhas de um horror que não deveria existir. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o porão, ele foi pesado, sufocante. A única luz que restava era a fraca claridade que vinha da pequena janela no alto da parede, revelando os contornos esparsos das caixas antigas e das sombras que pareciam ter se retirado para as esquinas mais escuras. Pedro estava caído no chão, imóvel, e Marina não estava mais conosco. Seu corpo, retorcido de maneiras que desafiavam a razão, era um testemunho silencioso do horror que havíamos desencadeado. Rafaela e eu ficamos ali, atordoados, incapazes de nos mover ou falar. Era como se o próprio tempo tivesse congelado, nos mantendo presos naquele momento terrível. Eu mal conseguia pensar. Tudo que eu conseguia sentir era um vazio esmagador, um medo que se infiltrava em cada parte do meu ser, como se o ar ao meu redor estivesse impregnado de desespero. Não sei quanto tempo se passou até que finalmente conseguimos nos mexer. Rafaela foi a primeira a tentar se levantar, seus movimentos lentos e hesitantes, como se cada passo exigisse um esforço monumental. Seus olhos estavam fixos em Pedro, e eu sabia que ela estava esperando que ele se movesse, que de alguma forma ele voltasse ao normal. Mas ele não se moveu. Estava pálido, e seu corpo estava relaxado demais, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Com muito esforço, arrastamo-nos para fora do porão, subindo as escadas com as pernas trêmulas e os corações pesados. Cada degrau parecia uma eternidade, e o peso do que havíamos feito, do que havíamos testemunhado, pressionava sobre nós como um fardo insuportável. Quando finalmente chegamos ao andar de cima, o choque nos atingiu com força total. A casa, que antes parecia um refúgio seguro, agora era um lugar de pesadelos, uma prisão de memórias que jamais seríamos capazes de apagar. Chamamos a polícia, mas quando chegaram, as palavras falharam. Não havia como explicar o que havia acontecido, como descrever o horror que havíamos presenciado. Eles encontraram os corpos de Pedro e Marina no porão. As causas da morte foram oficialmente listadas como inexplicáveis. As investigações seguiram seu curso, mas nada do que eles encontraram podia começar a explicar a verdade do que havia ocorrido ali. Rafaela e eu éramos os únicos que sabíamos. Sabíamos que não era apenas um acidente, que não era algo que pudesse ser explicado pela ciência ou pela lógica. Havia algo naquele ritual, algo que cruzava a linha entre o nosso mundo e o que estava além, algo que nós, na nossa ignorância e arrogância, havíamos despertado. O que se seguiu foi um inferno de culpa e medo. Rafaela nunca mais foi a mesma. Ela se fechou em si mesma, mergulhada em um silêncio profundo que ninguém conseguia penetrar. Eventualmente, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, incapaz de lidar com a realidade do que havia acontecido. Eu também mudei, mas de uma maneira diferente. Fui consumido por uma necessidade obsessiva de entender, de descobrir o que realmente havíamos feito naquela noite.
Mas cada caminho que eu seguia levava a becos sem saída, a mais perguntas sem respostas. O tempo passou, mas o terror daquela noite nunca me deixou. Tentei retomar minha vida, fingir que era possível seguir em frente, mas as memórias voltavam todas as noites, quando a escuridão se instalava e o silêncio se tornava insuportável. Eu podia ouvir os gritos de Pedro, ver o corpo distorcido de Marina, sentir a presença daquela entidade que nos observava das sombras. Agora, eu vivo com a consciência de que, em nossa busca por algo além do comum, cruzamos uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. O ritual que parecia uma brincadeira bizarra se tornou nossa maldição. E embora os dias passem e a vida continue, há momentos em que sinto que aquilo que despertamos naquela noite não está realmente encerrado, que algo ainda nos observa, esperando por uma chance de terminar o que começou. E o pior é que, no fundo do meu ser, sei que um dia, quando a escuridão for mais densa e o silêncio mais profundo, ele voltará para nos buscar. Porque há coisas neste mundo, e além dele, que nunca deveriam ser desafiadas. Nós aprendemos isso da maneira mais difícil, e pagaremos por isso pelo resto de nossas vidas.